Eu falei que o intervalo era rapidão, eu já estou com ela aqui. Tatiana, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar com vocês. Prazer é sempre nosso, ainda mais para se tratar de um assunto tão sério e não tão conhecido assim, né? Um assunto que todo mundo ouve falar, mas que poucas pessoas sabem o que se trata. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero saber antes, como é que é você na vida dos games, dos jogos? Olha, eu sou da época do Atari. Hoje você vai jogar o Phantom Cat 2. Chega a ser um Mega Drive? Quase. Ah, então tá bom, a gente tenta. Seja bem-vinda ao Tá Logado. Muito obrigada. Vamos lá. Como é que nasce a importância dessa semana do autismo, ou do dia 2, né, no dia? Olha, em 2007, as Organizações das Nações Unidas, né, ela determinou que o dia 2 de abril seria o dia específico para a gente estar comemorando o mês, né, o dia, a comemoração sobre a consciência sobre o transtorno do espectro autista. E desde 2007, então, a gente tem uma mobilização mundial, né? Importante que se saiba que é uma mobilização mundial. E essa mobilização, ela é muito especial aqui no Brasil. Porque aqui, praticamente em todos os cantos do Brasil, a gente tem essa mobilização consubstanciada em cursos, palestras, movimentos, audiências públicas. Nós temos aí também caminhadas, corridas, piqueniques, né? A sociedade, o brasileiro, ele é muito criativo, né? Então, a gente consegue aí achar várias formas de estar chamando a atenção para essa questão do autismo. E o autismo, Ivan, é o seguinte, né? Como o próprio nome diz, ele é o espectro, ele é um transtorno do espectro autista, que a gente chama de TEA. Eu vou te perguntar, o que é o espectro, né? A característica principal dele é a diversidade. Nós temos aí autistas de todas as formas. Por quê? O transtorno do espectro autista, ele abarca aí desde uma incidência leve, né, do autismo, até uma incidência mais grave. Porque o autista, ele tem uma hipersensibilidade sensorial, né? Então, grande parte deles, quando, por exemplo, você vê uma criança no supermercado pegando uma birra, de repente, não é uma birra porque ele quer uma determinada coisa, mas ele está numa crise, que a gente chama de meltdown. E nessa crise, é difícil para a pessoa que está assistindo pensar nisso, mas ele está sofrendo, está doendo. E como é que a gente, né, pode se portar presenciando uma cena com Primeira autista? coisa, sem julgamentos, né? A sociedade é uma sociedade cheia de, infelizmente, de preconceitos. E é isso que a gente busca. Olha, eu já passei de fase. Olha, viu? está na 2 já. É uma sociedade cheia de preconceitos e é isso que a gente tem que terminar. A gente tem que ter uma sociedade que respeite mais a diversidade, né? Os autistas têm as suas peculiaridades, cada um com a sua, né? Alguns com mais, outros com menos. E isso deve ser respeitado. O estilo de vida deles deve ser respeitado, né? Isso aí eu estou falando dos autistas leves, principalmente. Mas com relação aos autistas graves, a gente tem que ter esse cuidado com o tratamento, porque é o tratamento, a forma adequada, né, de conduzir a vida deles, é que vai dar mais autonomia para eles. E quais são os tratamentos para esta autonomia, né? Para o autista adquirir essa autonomia? Em regra, a gente tem aí tratamentos psicológicos, né? Temos tratamentos na área da psicologia comportamental. Nós temos aí a importância muito grande das fonoaudiólogas, né? Lembrando que fono não é só para aprender a falar, né? Temos aí o trabalho dos terapeutas ocupacionais, importantíssimo. Inclusive, assim, eu acho uma pena a gente não ter o curso de terapia ocupacional aqui em Goiás. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos novamente o curso de terapia ocupacional, nós teríamos bem mais profissionais no mercado e esses profissionais são importantíssimos no desenvolvimento, né, do TEA. E nós temos também a necessidade, em vários casos, de professores de educação física, de fisioterapia. E como é que é dado esse diagnóstico? Já é no nascimento ou é posterior? O diagnóstico ele é clínico, né? É possível hoje você dar diagnóstico para uma criança, a depender da situação dela, né, do grau dela, é possível antes de 1 ano de idade. O meu filho, eu tenho um filho
Theo Luiz, 7 anos, já vou passar para a terceira fase. E ela, olha, ela manda bem, falando, jogando. O Theo Luiz, ele é uma criança de 7 anos que foi diagnosticada com 1 ano e meio. Mas já com 6 meses, já existia essa busca se ele era ou não era autista. A gente demorou um pouquinho para conseguir o relatório médico, né, o diagnóstico, mas a gente conseguiu com 1 ano e meio. E de lá para cá, ele vem sendo tratado com essas terapias que a gente falou agorinha, que são indispensáveis no tratamento, né? Porque quanto mais a gente trata ele, mais condições ele tem de se desenvolver. Principalmente na primeira infância, né? Quando a gente tem toda aquela neuroplasticidade, tá lá com os neurônios ainda pululando. Então, até os 5 anos de idade, principalmente, a gente tem aí uma absorção melhor dos estímulos ambientais. Para os pais que estão acompanhando a gente, tal, que talvez esteja nesse processo, o que a Tatiana aconselha? Diagnóstico precoce é importantíssimo, né? Primeiro, diagnóstico precoce. Com a observação de que os profissionais que os pais devem procurar devem ser profissionais com experiência naquela área. E quanto mais precoce é o diagnóstico, mais rápido é a intervenção. E quanto mais rápida é a intervenção, maior é a janela de desenvolvimento que a gente consegue pegar. Então, isso é muito importante, correr atrás de um diagnóstico. Correu atrás do diagnóstico, vamos partir para o tratamento. Nessa inclusão e nessa autonomia, puxando sardinha um pouquinho para o nosso lado, hoje tem séries, né? Atípico no Netflix, a Good Doctor na Globoplay, né? Que é um cirurgião também com autismo. Você acha que isso ajuda também aos pais e às pessoas com autismo de ver que tem essa autonomia? A maioria das séries e dos filmes são fictícios, né? Então, a gente vê aí que muita coisa leva até alguns enganos, alguns mitos, mas o Atypical, ele é ótimo, né? Tem um filme da Temple Grandin. A Temple é uma autista e o filme é praticamente uma biografia da vida dela. Na minha opinião, é o melhor filme que tem, porque ele respeita as regras. Né? Então eu recomendo muito Temple Grandin. E Atypical também é um seriado bacana. Você está vendo as dicas aí, né? A gente está na Semana do Autismo. Aqui em Goiânia tem alguma movimentação? Como é que vai funcionar essa semana? Sim, eu não estarei em Goiânia, né? Eu estarei em eventos em outras cidades, mas no domingo, no dia 7, terá sim uma caminhada, salvo engano, lá no Vaca Brava. Não, vai aparecer certinho o endereço aqui. Tati, muito obrigado pela sua participação. Prazer, a Tatiana também, ela tem um blog na Ludovica, né? Você escreve para Ludovica. Viva a Diferença, blog da Ludovica. Todas as suas redes sociais, para quem quiser se interessar, para quem quiser procurar mais, todas as suas redes sociais para a gente. Nós temos aí o blog Viva a Diferença na plataforma Ludovica, tem um site www.tatianataqueda.com.br. No Instagram nós somos @direito e inclusão e no Facebook nós somos Direito e Inclusão das Pessoas com Deficiência, professora Tatiana Taqueda. Tati, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Sucesso para você. E olha só, e você não saia daí, porque no próximo bloco eu te trago novidades dos streamings. É já já. Tchau, tchau.